Assembleia Geral, muito boa tarde. Hoje vamos olhar para uma nova realidade no mercado imobiliário. Em vez de comprar, há cada vez mais pessoas a optar por arrendar casa. Mas a opção não tem que ver só com uma escolha voluntária, mas sim com uma consequência destes tempos. A crise na concessão de crédito à habitação está a impedir muitas famílias de comprarem casa própria. A solução para muitos portugueses está no arrendamento. O número de transações de casas arrendadas já pesa cerca de 50% no número de negócios da Century 21 e da Remax, por exemplo. Além da crise, esta tendência deve-se também à alteração da lei do arrendamento e ao aumento da mobilidade profissional. Mas o grande volume do arrendamento registra-se no segmento médio e médio-baixo, nas famílias que não têm acesso ao crédito à habitação e se viram forçadas a vender os seus imóveis devido à redução do rendimento disponível. Segundo os últimos censos, existem cerca de 110 mil casas para arrendar em Portugal, um número que contrasta com os 300 mil que estão disponíveis para venda. Arrendar é ou não a solução para a falta de crédito? No futuro vai tentar comprar ou arrendar casa? E acha ou não que a nova lei do arrendamento urbano vai solucionar problemas? São estas as questões que hoje lhe fazemos no Assembleia Geral. Já sabe, pode e deve dar a sua opinião através do 21-323-6898 ou, se preferir, escreva para assembleiageral@económico.pt. E hoje, para nos ajudar a desenvolver este tema, são convidados em estúdio Ricardo Sousa, é administrador da Century 21, Bruno Andrade, diretor de operações da Remax, e Jorge Santiago, é comentador residente do ETV. A todos muito obrigada, meus senhores, pela vossa presença e para analisar um tema que a todos interessa. E gostava de começar por si e pela sua análise a esta migração da venda para o arrendamento. Consequência da crise? Sem dúvida, consequência da crise. Boa tarde a todos, obrigado por nos terem convidado. O facto da crise trouxe-nos menor crédito financiado pela banca, e isso leva com que os portugueses, que tal como antes queriam e continuam a querer ter a sua própria casa, veem hoje essa tarefa mais dificultada. Não quer isto dizer que a banca não tenha dinheiro para emprestar ou que não conceda crédito. Continua a fazê-lo, só que de uma forma mais cautelosa. Qualifica melhor as propostas que lhe chegam de pedido de crédito. E a Remax tem colaborado bastante nesse patamar, fazendo com que as propostas que cheguem à banca sejam cada vez já elas mais pré-preparadas para a aprovação. Ou seja, continua a haver crédito, mas não é tão fácil, verdade seja dita, obtê-lo. E isso parece-lhe positivo para dinamizar o mercado do arrendamento? Ou é uma mudança de paradigma forçada que a ninguém interessa? Eu não diria que o objetivo seja esse, que isto seja feito para, conforme se calhar de alguma forma a pergunta poderia dar a entender, mas sim uma consequência natural de... Okay. Gostava de ouvir também a sua opinião, Jorge Santiago, sobre este tema. Parece-me que o mercado do arrendamento, globalmente o mercado da habitação, foi uma aposta demasiadamente importante no país. Ou seja, achou-se que esta, entre aspas, democratização da propriedade da habitação ia ajudar as pessoas a desenvolver-se. Eu, sendo proprietário, sou alguém mais rico. O que acontece é que foi precisamente o contrário, na minha opinião, já disse várias vezes aqui. O que acontece é que praticamente as pessoas foram levadas a comprar casa através de um artifício que, quanto a mim, é o principal problema da situação. É que aumentaram-se brutalmente os tempos de possibilidade de amortização do empréstimo e, portanto, as pessoas passaram a pensar que era mais barato comprar uma casa do que arrendar a casa. O que não é verdade, porque, em média, por cada 10 anos de empréstimo, praticamente paga outro empréstimo. Ou tem, historicamente, pior agora ainda, com o aumento da taxa de juros. Ou seja, as pessoas eram levadas a pensar na sua prestação mensal em função da renda que pagariam no arrendamento e não propriamente em termos de quanto é que me custa o empréstimo, mais tudo associado a isso. Porque, na realidade, associado ao empréstimo, temos todo o condomínio, temos os seguros, ou seja, as pessoas, isto era mais fácil, era uma forma de os bancos atraírem clientes. Isso, vendo spreads de 0,7, 0,3, 0,2, quer dizer, praticamente estão a dar... É que, na verdade, não estão a dar, porque os bancos também não se financiavam essa noção. Hoje em dia, as pessoas começam a ter um bocado mais de cuidado, ou seja, emprestou-se, e a mim aconteceu, eu me lembro, quando fiz um empréstimo, que pedi um determinado valor, e, amigo, leve mais, e ponha lá mais isto, e ponha o carro, e ponha... Bom, as pessoas foram levadas a isso
levadas... Eu não estou com isto a criticar os bancos, é lógico que eles fazem o seu papel, nós temos a obrigação também de nos defendermos da situação. E, portanto, o que acontece é que, globalmente, achou-se por bem todos os incentivos serem nesse sentido. Havia incentivos para descontar no IRS uma parte substancial do empréstimo e, portanto, todos os incentivos que nós tínhamos eram nesse sentido. Ou seja, isto trouxe uma situação que hoje em dia estamos a pagá-la. E mais sobre a circunstância é que as pessoas também se habituaram a que eu compro uma casa hoje por 10 e daqui a 5 anos ela vale 20. Esta valorização acabou, na minha opinião. Portanto, ou seja, as pessoas têm que começar a ver o mercado, o imobiliário como um negócio que deve ser deixado a profissionais. Portanto, cada um de nós que se limita a ter uma casa tem é que olhar para a situação e perceber o que é que deve fazer. Eu lembro do tempo dos meus pais, quando eles compraram a primeira casa, eu lembro que já era nascido, ou seja, não foi no início de vida, foi um bocado mais tarde, quem comprava casa era quem tinha alguma vida bastante estabilizada. O resto das pessoas normalmente arrendavam casa. Eu próprio comprei casa bem mais tarde. Esse é o enquadramento. E se calhar agora passamos para a experiência no terreno. Esta questão é muito relevante e, de facto, tem sido potenciada pelos bancos, mas vem muito atrás e vem à cultura dos portugueses, que está muito enraizada nas últimas gerações, em que assenta muito na propriedade, e isso tem vindo a passar de geração a geração. E aqui a grande questão, que de facto foi incentivada por um acesso fácil ao crédito à habitação, vem também aos jovens. Nós temos em Portugal uma das maiores taxas a nível europeu de jovens que são proprietários. E claramente ao contrário dos seus pais, não esperam que tenham a vida feita, a sua vida estabilizada, o que é também um limite à sua progressão profissional e à mobilidade profissional necessária hoje. E esse excesso que, na nossa opinião, se cometeu, que hoje começamos a sentir no terreno, é de facto o português e as famílias e os jovens continuam a querer comprar casa, como dizia, mas chega um momento, de facto, até se nós próprios, enquanto profissionais, tentamos aconselhar as famílias e estes jovens para a melhor solução enquadrada na sua capacidade financeira. Mas devo subentender que entende este reajustamento do mercado natural, esta migração, como algo que pode vir a ser positivo, mesmo na dinamização do mercado do arrendamento? Sem dúvida, em todos os aspectos. Nós estamos com mais de 70%, perto de 80% de proprietários em Portugal, claramente fora daquilo que são as médias da União Europeia. E é perfeitamente normal, saudável e bem-vindo ao correto funcionamento do mercado e uma profissionalização do imobiliário, que nós venhamos a assistir 10% destes proprietários hoje passem para inquilinos, aliás, como se chegarmos a níveis dos anos 90, muito mais perto dos 70% de proprietários, 60% de proprietários, e não tanto este desajuste e este desequilíbrio que, de facto, faz com que o mercado não funcione corretamente e que se vive numa especulação que se viveu no passado, que eu compro na expectativa que a casa vai valorizar e passamos a usar a casa enquanto sítio para viver, poder comprar casa para colocar no mercado de arrendamento e termos um parque habitacional corretamente segmentado para as diferentes etapas da vida dos portugueses, as diferentes situações das famílias portuguesas, e é claramente, na nossa opinião e aquilo que estamos a sentir, um aspecto muito positivo. Obviamente que o ajuste e este processo de aprendizagem que nós, portugueses, os bancos, estamos todos a passar, inclusive nós, profissionais de mediação imobiliária, tentamos ajudar as pessoas a tomar esta decisão tão importante. É um processo de aprendizagem que todos estamos a experienciar, mas, de facto, na nossa opinião, está a ser claramente positivo. E este aumento exponencial do arrendamento, no caso da 121 hoje, representa mais de 50% das nossas transações. É evidente que é um momento deste ajuste e claramente vai estabilizar, porque Portugal, eu acho que isso não vai mudar. Fala um bocadinho dessa experiência no terreno. As pessoas, quando procuram a 121 para procurar casa, seja para vender, neste caso para comprar ou para arrendar, qual é a primeira grande opção? Vão para o arrendamento só em último caso, quando já têm um empréstimo que não lhes foi concedido no banco, o banco fechou portas, claramente. A primeira opção do português é sempre a aquisição. Ainda é hoje assim? Ainda hoje é assim, as pessoas continuam, a ilusão da propriedade é algo muito enraizado, dos jovens a pessoas de idade mais avançada, e isso não mudou. E nem temos expectativa para aquilo que sentimos no terreno, o contacto com milhares de pessoas que fazemos e as visitas aos imóveis, essa é sempre a grande expectativa. E depois também temos o facto que o mercado de oferta de arrendamento não está claramente ajustado àquilo às necessidades hoje das famílias que procuram casa para arrendar. Quase que não existe, não é? Já vamos falar sobre o mercado de arrendamento, por agora vamos abrir o debate também lá para casa e vamos falar com António Coelho, fala-nos de Coimbra, tem 62 anos e é profissional de seguros. Muito boa tarde, a sua opinião.
Boa tarde, minha senhora. Antes de mais, os meus cumprimentos a todos os presentes e aos telespectadores que nos estão a ouvir. Eu gostaria de introduzir a seguinte questão. Eu tenho assistido a muitas críticas de quem comprou casa, porque naturalmente que foram um bocado levianos, porque eu lembro-me, portanto, este assunto é mais para tema e debate, para que nos lembremos todos do que é que foi o mercado da habitação a seguir, nomeadamente, à descolonização, em que, de facto, não havia casas, em que, nomeadamente, quem tinha uma casa para arrendar pedia muito mais por essa renda de que se fosse ao banco de uma prestação bancária para a compra de uma casa, não é? Quero corrigir. E, portanto, é natural que, nessa altura, não é? Houvesse, de facto, uma procura muito grande de compra de casa própria. Portanto, hoje, começar a dizer-se que os portugueses, de alguma forma, foram levianos porque se meteram em compra de coisas que não podiam pagar. Quando, de facto, nessa mesma altura, tinham um objetivo e tinham um horizonte de emprego, de alguma forma, estável, em que os ordenados eram, de facto, davam e eram compatíveis com essa prestação bancária. Tudo isso, de alguns anos a esta parte, se transformou radicalmente. Quer dizer, convinha fazer esta análise antes de dizer ou de criticar os portugueses que compraram casa própria. É só. Muito boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigada, António Coelho. Desde já uma análise que vamos trazer também para enriquecer aqui o debate e gostava de lhe colocar precisamente esta questão. Hoje em dia, de facto, há muitas críticas aos portugueses que de todo foram a correr logo a seguir ao casamento para comprar casa, mas a questão é até que ponto é que haveria uma alternativa no arrendamento, tal como ela é criticada por não existir hoje ainda, e até que ponto é que as pessoas não tomaram a decisão correta daquilo que era as necessidades e os incentivos para aquela altura. Eu, por aquilo que eu vi do nosso ouvinte, quer-me parecer que tudo isto assenta muito num tema que é a educação financeira e a literacia, se quisermos, financeira. Porque quando de alguma maneira usa a palavra leviandade, eu penso que as pessoas não terão sido necessariamente levianas ao fazer as suas decisões. Agora, também se calhar tinham um conjunto de expectativas que, porventura, quando surge uma viragem económica demasiado forte, podem ficar, de certa forma, defraudadas. E a verdade é que tivemos, nestes últimos 2, 3 anos, uma viragem muito forte, muito mais forte do que é o normal dos ciclos económicos. Mas uma viragem que aparentemente não terá mudado ainda assim a mentalidade e a vontade dos portugueses quererem ter casa própria. Ou seja, poderá ser algo cultural, enraizado. É, como dizia há pouco o Ricardo Sousa, e eu concordo um pouco com a sua análise. Eu continuo a achar que faz sentido ter uma casa, assim a pessoa tem essa possibilidade. E é que radica a questão. Porque, sendo certo que o José Santiago disse que há um conjunto de custos associados que não é só o da prestação, totalmente verdade, mas também é inteiramente verdade, e o próprio português sabe isto. No arrendamento, no final do período, não fica com nada. E ele, ao estar a comprar uma casa, no final fica, mesmo pagando uma quantidade de juros, que é óbvio que paga, e mesmo havendo outros custos associados. Portanto, é óbvio que, quando antes o emprego era mais estável, os ordenados compatíveis, as pessoas fizeram determinadas opções, e se calhar, em algumas pessoas, essas opções até continuavam a ser compatíveis com os ordenados que têm hoje e com o emprego que mantêm. Mas o que é que também surgiu, entretanto? Vários outros créditos, várias outras consumos mesmo sem crédito, porque isto não é só os bancos que fomentam as coisas. E, portanto, de alguma forma dizendo, a manta foi ficando curta. Não é? E depois, obviamente, a espiral vai-se acumulando e não é fácil tratar disso. Mas penso que isto radica tudo na educação financeira. E a Remax sente o mesmo, precisamente, que a Century 21. Também cada vez mais uma migração para o arrendamento, porque não é possível fazer compra de casa, precisamente por conta do crédito estar mais caro e mais raro. Sim, cada vez mais. Como foi dito no início da peça, já ultrapassa ligeiramente os 50%. Foi um crescimento bastante forte no último ano e pouco. E depois a Remax consegue dar resposta, porque aquilo que se sabe do mercado de arrendamento e as grandes críticas que têm sido feitas até agora, e gostava depois também de ter a sua opinião sobre isto, tem que ver com o mercado de arrendamento que está congelado, que está bloqueado, que não dá respostas às pessoas. Tem poucas casas inflacionadas para aquilo que é a procura, cada vez mais crescente no mercado. Nós temos sentido algum dinamizar, obviamente, do mercado, possivelmente com imóveis que anteriormente estariam fechados e que agora entraram para o mercado do arrendamento, estariam
por simplesmente a não ser utilizados para fim algum, ou para fins pessoais, nem que não fosse só estar fechado. E obviamente isso tem permitido dar aqui alguma oferta pontual. Agora, o tema de fundo continua a manter-se, que às vezes não são nos sítios que as pessoas pretendem ou que conseguem suportar financeiramente, não são às vezes as tipologias, podem ser também casas um pouco mais antigas, etc. Nem tudo é perfeito, mas tem havido esse aumento. Tem havido também bastante, e nós temos ajudado bastante as pessoas nesse sentido, um mercado de investidores. Okay? Quem são os investidores? São pessoas que percebem, e essa é a realidade deste momento, que neste momento investir em imobiliário pode ser bastante interessante, não só numa perspectiva imediata de colocar a casa no mercado de arrendamento, mercado esse que tem procura, lá está, mas também por outro lado porque o mercado está num momento de baixa de alguns anos e que, se assistirmos àquilo que ocorreu historicamente noutros países, faz com que não daqui a muito tempo, portanto, não consigo precisar obviamente de quanto tempo, mas que possa obter mais valias interessantes deste seu investimento. Portanto, obtém duas fontes de rendimento. E nós sentimos que isto podia ser ainda mais forte, se obviamente agora, e fala-se disso com a nova lei do arrendamento, se passar a implementar uma taxa liberatória para estes investimentos. Acho que isso poderá ajudar bastante a fomentar que haja muito mais imóveis para corresponder a este aumento de procura por parte dos portugueses. Já vamos olhar para a lei do arrendamento e também para as pessoas e as famílias que cada vez mais procuram o arrendamento. Por agora, Jorge Santiago, perguntar-lhe se acredita ou não que isto vai mudar no arrendamento. Só respondendo ao nosso espectador, eu não penso de maneira nenhuma que as pessoas são levianas. As pessoas respondem aos estímulos que recebem e, portanto, atuam em função. Não digo que tomem sempre posições racionais, mas tomam muitas vezes posições racionais. E, portanto, o problema fundamental é que as pessoas não fizeram as contas corretas em termos de quanto é que eu pago, a noção de renda e de prestação. É verdade que, no fim, têm alguma coisa, mas a que preço, a que custo é que o tiveram? Porque quando eu tenho 40 anos, estou 40 anos a pagar uma casa, eu podia, se esperasse mais um tempo, pedia menos e pagava muito menos uma casa semelhante. Portanto, é uma questão de fazer contas, tem a ver com a tal literacia financeira. Mas o problema fundamental para mim aqui está precisamente nessa mentalidade, que em Portugal, feliz ou infelizmente, se faz um bocado à bruta. É o problema, tem sido o problema do aforro. Reparem, até há pouco, historicamente, nós fomos um dos países que mais aforrava, mais poupava. Durante 20 anos praticamente não fizemos nada e neste momento, apesar de estarmos numa época de crise em que as pessoas recebem menos dinheiro, a nossa taxa de poupança tem aumentado substancialmente e as pessoas estão a poupar apesar de não terem dinheiro. Portanto, há aqui qualquer coisa que não aparece, mas a verdade é essa, os números mostram que as pessoas estão a forrar. Aumentam as taxas e, portanto, de poupança. em termos daqui vai ser o mesmo. Qual é para mim o grande problema? E acho que aí vocês têm um papel importante. É que não existe, eu não acredito, historicamente, o que eu tenho analisado, não existe mercado de arrendamento se não houver institucionais. Ou seja, a mera existência de pessoas que compram uma casa para arrendar não faz um mercado. É preciso que haja players, que haja atores que sejam suficientemente importantes, fundos de investimento, que possam funcionar. E isto falou-se de um que envolveria a Caixa, inclusivamente que poderia ajudar à compra, digamos, à recompra de imóveis de pessoas que estivessem com dificuldade, em vez de o entregar, haveria uma recompra e, portanto, poderia haver aqui uma situação em que as pessoas não ficavam tão prejudicadas. Por outro lado, não levava a que, como os bancos estão a fazer agora, que estão a estragar em boa parte do mercado, porque estão a colocar no mercado imóveis a preços de saldo e, portanto, estão a estragar um bocado também o mercado. Agora, isso é que não se vê, isso é que eu acho que era interessante, que através do dinheiro da Troika, que é o dinheiro de nós todos, no final de contas, que está dividido para a banca, que se pudessem criar fundos de investimento que permitissem o estabelecimento de institucionais que tradicionalmente lá fora vê-se para fazer mexer o mercado do seguros. arrendamento. E porquê é que não há esses fundos de investimento? Não, esse é sem dúvida um ponto muito importante, porque claramente é preciso haver este mercado mais institucional, mais standardizado, mais normalizado de compra para arrendamento e gestão de arrendamentos. Nós temos feito várias diligências, fundos de fundos, para tentar montar estas opções. Se bem que neste momento o que está a ser caracterizado é mais o pequeno investidor,
que compra a pronto pagamento, que é muito interessante o aumento do pronto pagamento que existe hoje na compra de habitação. Sem dúvida. E, de facto, esta nova legislação, nós temos tido várias reuniões com várias instituições, acreditamos que abre a porta, de facto, para este tipo de instituições começarem a entrar no mercado. Obviamente tem que haver algumas alterações. E qual é o papel destas instituições? É comprar para colocar logo no mercado de arrendamento? Comprar para colocar no mercado de arrendamento. Aqui é a questão principal e aqui é que é preciso, e acredito que empresas como as nossas têm um papel determinante, porque é preciso estar, de facto, no terreno para sentir o que é que a família hoje procura e o que as famílias necessitam. E, apesar de considerar um passo importante o fundo que foi criado pela banca, sobretudo pela Caixa Geral de Depósitos para o arrendamento, é um fundo que foi criado com os motivos, na minha opinião, errados, porque, de facto, aquilo que a família hoje precisa, que está à procura de uma casa para arrendar, está muito longe daquilo que é a oferta que este fundo tem. E é preciso este contacto com a realidade, com o terreno, para perceber quem é que hoje está a arrendar. E quem é que está a arrendar? Ajude-nos a perceber também. Quem são as famílias que procuram? São famílias, já se sabe, de classe média e média baixa. Se eram famílias que tradicionalmente compraram a sua habitação, foram forçadas a vender antecipadamente a habitação fora daquilo que era o seu plano, por diminuição do rendimento disponível, aumento do custo de vida que existe hoje, e tiveram que tomar antecipadamente a decisão de vender o imóvel. Obviamente que esse tipo de famílias, o rendimento disponível que têm para a habitação é muito baixo. E aquilo que temos vindo aqui a falar é o crédito à habitação sempre foi muito mais barato, ou em teoria mais barato, que arrendar. Portanto, e aquilo que nós temos vindo a assistir é, de facto, a renda média, que nós, há um ano, tínhamos uma renda média perto dos 600 euros a nível nacional, neste momento estamos a trabalhar já perto dos 300 euros, a renda média que está a ser concretizada, o que aqui claramente define quem é que está a arrendar as casas. O mercado de arrendamento era muito centrado nos centros das cidades, o T0 e o T1, e neste momento começamos a ver tipologias maiores, porque são famílias que estão à procura de casa para arrendar. Fora das cidades. Fora das cidades, por aqui a questão valor-renda, não é? Porque dentro da cidade o valor é pouco elástico e tende a ser muito estável. Enquanto sairmos fora, em zonas que o arrendamento não tinha, era perfeitamente marginal, como zonas da margem sul ou da linha de Sintra, cada vez mais a esta procura das famílias para comprar o T2, para comprar o T3 e que têm 400 euros para investir mensalmente no seu apartamento. E aqui a grande questão é preciso, de facto, esta presença mais institucional, porque não é investidor a investidor que vamos lá, é preciso, de facto, aqui uma pool de investidores ou um fundo maior que faça este estudo das necessidades das famílias portuguesas para progressivamente irmos alinhando a oferta àquilo que é a procura das famílias hoje. E a Centro 21 tem conseguido dar resposta a essas famílias que procuram esses T0, T1, T3, fora de Lisboa, nos preços entre os 300 e os 400 euros? Há oferta suficiente? Claramente não há oferta suficiente. Aqui o que temos trabalhado sobretudo são proprietários que têm as casas em venda e pelo valor desejável ou por valor que têm em dívida não conseguem vender o imóvel por esse valor. E nós propomos muitas vezes a transição dessa transação para arrendamento em vez de venda, e assim durante um período de tempo rentabilizam o património que têm com o arrendamento a estes valores de mercado, voltando mais tarde a vender. E outro negócio que estamos agora também a fazer com alguma regularidade é vender imóveis arrendados. Ou seja, o imóvel já está arrendado e é vendido a investidores. Nós estamos a trabalhar, por exemplo, com um fundo que é Fundbox, que é um dos primeiros fundos que já está a ter alguns projetos residenciais para arrendamento. Isto é, e volto a referir, é um processo de aprendizagem e uma transição que vai ser gradual. E tem que ser o papel de cada um dos players do mercado, todos nós que temos alguma intervenção, a começar pelas famílias, a fazer este processo. Agora, claramente, a nova legislação, na minha opinião, é um passo importante que estamos a dar. Obviamente, para a situação das pessoas... Como é que ela vem, efetivamente? Depois que agora falta ver como é que fica, não é? Ainda não se sabe exatamente o que é que vem, não é? Falou-se de muita coisa, eu lembro, nós aqui já falámos umas 5 ou 6 vezes da legislação, mas ainda não sabe exatamente o que é que lá está dentro. O grande debate que Vocês existe... devem ter participado nisso. Temos acesso e temos participado. Aqui, o grande debate que existe é muito sobre as leis, as rendas antigas. Na minha opinião pessoal, e aquilo que temos sentido no mercado, é que, de facto, aquela lei vai ser importante para os novos contratos de arrendamento. E é claramente nos novos contratos de arrendamento, na nova oferta, na nova habitação que tem que ser criada para as novas necessidades da família, a própria família portuguesa evoluiu. A forma como vivemos a casa, a idade com que nos casamos, a idade com que temos filhos.
tudo isto alterou a tipologia de casas que nós precisamos para viver, desde as áreas das salas, as áreas dos quartos. Não é? Os jovens hoje valorizam muito mais as áreas sociais, gostam de receber os amigos. E tudo isto tem um impacto importante. Por isso, na nossa opinião, a lei do arrendamento é um contributo importante, porque eu penso que a parte onde houve menos debate e menos discussão é nos novos contratos. E aí claramente abre a porta para estes fundos de investimento ou pequenos e médios investidores poderem fazer estas pools e começar a dinamizar o mercado. E já se começa a ver estes sinais interessantes. Agora, obviamente, esperamos com expectativa que saia a legislação. E é interessante, só um ponto, que a dinamização começa a gerar. Porque não só é o comércio local que ganha outra força, são novas, por exemplo, da parte seguradora, novos produtos de seguros que entram de proteção às rendas. Tudo isto cria uma dinâmica do mercado que é necessário, de facto, para dinamizar o mercado, porque, quer se queira, não, o mercado imobiliário é fundamental para o desenvolvimento da economia. Tem um peso importante e o arrendamento é uma peça fundamental para que funcione. Já vamos entrar dentro da lei do arrendamento também, por agora gostava de saber se a Remax sente precisamente o quadro de procura que sente a Centro 21, o tipo de famílias que procura, que tipologias de casas procuram e com rendas médias. Sim, sem dúvida. A realidade do mercado é essa, é o que nós sentimos. Conseguimos dar bastante resposta à procura das pessoas. Posso dizer que, por exemplo, conforme dizia o Ricardo, tipologias como o T3 começam a ganhar também bastante relevância no mercado do arrendamento por todo esse país, o que é um bocado o sinónimo de que é o tal cliente da classe média que está a chegar ao mercado do arrendamento, porque muitas vezes eram pessoas que estavam no início de vida, no início de uma vida independente, alguma mobilidade geográfica que está temporária, enfim, várias que eram os tipos de clientes do arrendamento, e agora vê-se efetivamente também outro tipo de cliente. Quais são para si os maiores problemas do mercado do arrendamento? É o número de casas que está disponível? É a falta de fundos que aqui falávamos? Vamos lá ver, eu acho que o número de casas que estão disponíveis, elas existem. Poderão não ser exatamente aquilo que as pessoas pretendem, não é? Portanto, aqui é um equilíbrio também mais de características, se calhar, dos imóveis e de localização do que propriamente de quantidade por si só, não é? Muito bem. Vamos ouvir mais uma opinião. Desta vez vamos falar com Fernando Silva. Fala-nos do Porto, é comerciante e tem 62 anos. Muito bem-vindo. Boa tarde, minha senhora. Muito boa tarde. Olha, permita-me, eu vou contrariar um bocadinho o fórum, em dizer o seguinte: nós, quando quisermos ter um inimigo, é alugar uma casa. Porque no dia em que nós alugamos uma casa, passamos a ter um inimigo. Porque o senhoria já é inimigo. Eu posso dizer, no meu caso pessoal, herdei dos meus pais umas casas, um paga-me 13 euros, eu te pago 11, e há dias queria que eu lhe metesse um telhado novo. É um exemplo que a senhora veja. Outro assunto que a senhora pode ver. Eu fiz umas casas em 1974, aluguei. O inquilino paga-me lá 75 euros. E por acaso fiz uma casa para vender e o indivíduo que me comprou está a pagar 300 e tal euros. E ainda por cima tem de pagar a contribuição autarca, etc, etc. E eu recebo 70 ou 80 euros, que eu já nem digo isso, e ainda tenho de pagar a contribuição autarca, tenho de pagar o IRS e tudo. Qual é a vantagem em ser senhorio? Depois, se o inquilino deixa a casa, é gastar dinheiro por todos os lados para recuperar a casa. Nunca mais nos endireitamos. Isso é a lei do arrendamento. Infeliz de quem aluga. Boa tarde e obrigado, minha senhora. Muito boa tarde e muito obrigada pela sua reflexão também que trouxe aqui este debate. Temos aqui o exemplo então de um proprietário a partilhar um caso pessoal. Acho que é um caso que podemos perfeitamente aqui analisar, porque se proprietários se queixam por um lado, temos os inquilinos que se queixam por outro, mas esta é uma questão importante que tem que ver com as rendas antigas que não mudam e muitas vezes com a exigência por parte dos inquilinos para se fazer obras. Ora, é uma diligência complicada de resolver, não é? Tendo em conta que temos uma renda muito baixa para exigências que às vezes exigem custos muito altos. Sim, efetivamente não existe um equilíbrio, factualmente falando, entre aquilo que são os rendimentos e aquilo que são as solicitações, não é? E acha que a nova lei do arrendamento vai dar resposta a este tipo de problemas? Estes são os problemas concretos com que se deparam todos os dias os proprietários?
E também os inquilinos. Na nossa ótica de mediação imobiliária, nós focamos muito mais, e para nós é muito mais o nosso dia-a-dia, aquilo que é os imóveis que não estão nessa situação, apesar de eu compreender que a população em geral tenha que se preocupar como é que vai ser a fase de migração associada à implementação desta legislação. Mas para nós é muito mais interessante, em termos de dinamização do mercado, aquilo que permite a uma pessoa que se calhar hoje esteja à espera para entrar no mercado e diga, eu preciso de ter outro tipo de segurança aos mais diversos níveis. O que é que acontece, por exemplo, se um inquilino, por um motivo ou por outro, de momento, deixar de pagar, etc. Tudo isso a lei poderá vir ajudar a tornar este mercado mais dinâmico, a gerar o tal investimento para termos os tais imóveis que são necessários e que há pouco falávamos. Jorge Santiago, também a sua opinião sobre esta questão. Que expectativas é que tem em relação a esta lei do arrendamento no que respeita às rendas antigas, aos despejos, a tudo aquilo que possa vir a facilitar a vida e a relação, que é uma relação às vezes para a vida, entre proprietários e inquilinos? O grande problema, eu acho que se passa globalmente neste país. Nós tendemos a misturar tudo. E se calhar temos aqui duas situações que são completamente diferentes. Uma coisa é arrendamentos novos ou arrendamentos recentes, outra coisa são arrendamentos antigos. E poderia e devia, na minha opinião, haver duas regras diferentes. Uma situação é, eu entro de novo numa casa, portanto, hoje em dia já, mas vocês conhecem isso melhor do que eu, os contratos de arrendamento já dizem quais são as condições são já e serão cada vez mais temporizados, não se arrenda pela vida, arrenda-se por X tempo. Eu venho agora do Brasil, o típico de arrendamento é 3 meses renovável. Portanto, deixemos de ideias que as coisas são para a vida. São para a vida se tiverem que ser, se não forem, não terão que ser. A noção de como é que a casa estava quando foi entregue e como é que é novamente devolvida, isso são situações que estão perfeitamente definidas já hoje em dia. Nas casas antigas, temos, se eu bem analiso, temos 2 problemas fundamentais. Um problema que tem a ver com o poder económico dos inquilinos, e que em muitos casos é real, existe, mas em outros casos nem tanto. É uma questão de hábito. As pessoas habituaram-se a pagar 20 euros de renda de casa e acham que é bom, que é assim que tem que ser. Essa é uma situação que tem a ver com o estado das habitações, que se calhar quem recebe 20 ou 30 euros não... Eu sei isso por experiência própria de apartamentos em que uma pessoa não recebe o suficiente para pagar o IMI. E, portanto, qual é o incentivo que eu tenho para arrendar? Se calhar o incentivo é para abandonar completamente, para esquecer que isso existe. Portanto, agora, são duas coisas completamente diferentes que devem ser analisadas de forma completamente diferente. E a lei para mim, devia ter estas duas fases. Por existir uma não implica a outra, ou seja, nós devíamos tratar das duas coisas de forma separada. Uma lei que é tradicional, que é tipicamente uma lei que vai acabar, porque esses arrendamentos antigos têm tendência a desaparecer, portanto, temos de tratá-los de uma forma de exceção, e o tipo de arrendamento que deve ser o arrendamento normal daqui para o futuro. Mas acredita ou não que vai ser um passo em frente na para dinamização mim, do mercado? É um passo em frente até para a economia, porque é importante que as pessoas tenham uma maior liberdade de atuação. Há um novo tema também muito discutido recentemente que tem que ver com as crescentes dificuldades das famílias e a entrega da casa ao banco. Se as famílias devem ou não poder entregar a sua casa ao banco e ficar com a dívida liquidada. O que pensam as imobiliárias sobre isto? Que impactos é que isto vai ter no mercado? Tem que haver uma clara definição sobre esse procedimento. Aqui em Espanha já existe um código de boas práticas estabelecido pela banca e pelo governo, os procedimentos a seguir, porque claramente, e na nossa opinião, o problema não é as casas que os bancos têm para vender, é o número de famílias que estão a ter dificuldade em cumprir com as suas obrigações com o banco. Claramente a solução tem que passar por encontrar uma solução para estas pessoas antes da dação ou da execução do imóvel. Agora, como é que esse processo deve ser feito? Também não parece que seja justo que a entrega da casa por si só resolva o problema. Até porque há diferentes tipos de famílias com situações bastante distintas. Há a pessoa que, de facto, tem uma situação muito precária da família e há aquela pessoa que tem capacidade para cumprir com a obrigação que assumiu com o banco. Como dizia no início, muitas vezes o financiamento da casa foi para a casa, foi para uma viagem, foi para fazer obras, foi 1001 coisas para além da compra da casa. Aquilo que deve existir, e eu penso que o exemplo norte-americano é um bom exemplo a seguir, um bom modelo a seguir, com a criação do short sale, do modelo de short sale, que define as regras para vender o imóvel antecipadamente. Ou seja, o cliente começa e consegue demonstrar
a dificuldade financeira em assumir todos os seus compromissos, não só do crédito à habitação, porque a gente está a centrar muito no crédito à habitação, mas as famílias têm várias obrigações para além do crédito à habitação, e é definido um processo de venda antecipada, onde há um acordo de venda do imóvel, muitas vezes abaixo do valor da dívida que ainda existe com o banco, e esse diferencial, dependendo da situação financeira e social dessa família, ou de facto há uma amortização e assume-se essa perda, ou então há produtos, como existem nos Estados Unidos e em Espanha já existe, para financiar essa diferença. Mas de quem é que forma a define, família quem é que conseguir define essa linha? Quem é que define esse risco? É a família que, em último caso, se apercebe das dificuldades e comunica essa situação antecipadamente ao banco, ou é o banco que identifica ele próprio uma situação de risco? Deve ser uma situação de conjunto? Naturalmente tem que ser uma situação de conjunto. Eu penso que a família tem uma responsabilidade de ter a sua educação financeira mínima para poder definir o tempo de parar e de seguir em frente. Obviamente que existe aqui a questão mais emocional, que é de assumir essa situação e antecipadamente ir ter ao banco. E aquilo que estamos a ver hoje é um arrastar da situação. Vai do pré-contencioso ao contencioso e tenta negociar aquilo que é inevitável. O que vimos hoje muito a acontecer com a banca é um arrastar de uma situação que todos temos claro que aquela casa vai acabar no balanço da banca. Enquanto se houvesse esta normalização, e nós temos tentado ajudar muitas famílias nesse processo, e aqui o valor a situação prende-se com o valor do imóvel, porque de facto existem muitos imóveis que a dívida é superior ao valor de mercado. Muito bem, gostava de ouvir também a sua opinião sobre isto, porque o Banco de Portugal não é a favor da entrega das casas para liquidar as dívidas, diz que deve ser uma situação de exceção e alerta mesmo para situações em que os bancos possam tornar-se em bancos de casas, não é? Uma acumulação excessiva de casas que depois são escoadas a preços mais baixos e isso pode acabar por ter impactos negativos ou não no mercado imobiliário. Eu percebo que quando se dizem expressões como situação de exceção, depois é complicado, porque se é uma exceção, bom, então é preciso definir a exceção. Bem o que é uma exceção. E então já não é uma Somos o país exceção. das exceções, não é? Então já não é uma exceção, já é uma regra de acordo com determinados Então critérios. é preciso aí definir as regras para a exceção. Sem dúvida. Agora, o que é que eu gostaria de chamar a atenção dos nossos telespectadores em casa? Às vezes pode parecer uma solução fácil e imediata, passa a expressão, está aqui a chave, entrega-se ao banco, mas depois há consequências que vêm atrás disso, nomeadamente fica-se inibido, fica-se com o incidente bancário registado, inibido de obter créditos, etc, etc. Portanto, a pessoa vai ficar com, não direi toda a sua vida, mas os próximos anos da sua vida, bastante dificuldades para toda e qualquer necessidade que tenha de apoio da banca. Ou seja, é preciso tentar negociar ao máximo com o banco todas as situações antes de chegar a esse fim da linha. Eu penso que sim, e conforme aqui já foi dito, o negócio deve ser cada vez mais deixado para os profissionais, e nesse aspecto há profissionais que podem ajudar. Nós, por exemplo, na Remax temos esses serviços, sei que existem esses serviços no mercado, até mesmo de outro tipo de empresas. Nós temos outra empresa no grupo associada à Max Finance. Nós preocupamos em que as pessoas não cheguem a esse ponto, porque chegar a esse ponto normalmente já é nem sempre, mas pode ser demasiado tarde para voltar para trás. Da mesma maneira que se eu me sentir mal, eu vou ao médico, não é? Se eu aqui vir que a minha... Se eu sentir que a minha saúde financeira de alguma maneira não está a corresponder, eu devo ir falar com um especialista e nós conseguimos efetivamente ajudar. Mas concorda que, e para terminar, estamos mesmo a terminar só, concordam que entregar a casa ao banco não se faz de ânimo leve, é por norma o bem mais valioso de uma família? Por norma, sim. Sim, mas o banco também tem que ser responsabilizado pela atitude que tomou. O que houve ali foi um contrato entre duas partes. Porque é que só uma parte é que há de ser responsabilizada e a outra parte também não? O banco tinha a obrigação de ter tido conta da situação. Estas coisas não são tão simples assim dizer, não pode ser. O banco faz uma avaliação obrigatória, paga por quem pede o empréstimo, e quem é o banco que segura. Portanto, o banco também não se pode pôr lá fora. É lógico que o Banco de Portugal põe uma posição muito simples, porque o Banco de Portugal tem por obrigação defender os bancos, não os inquilinos. Agora, tem que haver do outro lado alguém que tenha força suficiente para dizer, meus amigos, está bem, vocês têm, mas vocês também são parte do problema. Vocês não são os santinhos. Eu defendo a banca, mas temos que ver os interesses dos dois lados. 10 segundos para definir as terminar. regras. Pode fazer a sua conclusão, 10 segundos. Da relação aos imóveis da banca, esta questão das famílias, claramente é preciso definir as regras. Parece-me um exemplo espanhol um bom princípio, com as regras das boas práticas. Agora, claramente tem que haver uma profissionalização do setor. Como já ouvimos, por exemplo, no imobiliário,
industrial e comercial, também no mercado residencial tem que haver uma maior profissionalização do setor e, de facto, as pessoas que vão fazer um maior investimento e a maior transação das suas vidas devem ser devidamente aconselháveis, porque a situação hoje, não penso que a responsabilidade seja só dos bancos ou que os bancos têm que assumir sozinhos, a responsabilidade é de todos os intervenientes, a começar também nas famílias que tentaram fazer, é dos dois, é aqui compartilhada. E esta situação é ultrapassada claramente com profissionais e com o profissionalismo e uma profissionalização do setor. Eu não posso fazer uma transação sozinha, por muitos dos problemas que existem hoje não têm a ver com... Houve uma grande inflação no valor do mercado daquele imóvel. Se calhar aquele imóvel não foi feita a aquisição pelo valor correto já na altura em que foi comprado. Deve-se houver este aconselhamento e esta profissionalização dentro do setor, sobretudo na mediação imobiliária. Nós não nos podemos esquecer, para terminar, que em Portugal mais de 50% de todas as vendas realizadas ainda são feitas diretamente por particulares. Tendo em conta a complexidade deste negócio, é perfeitamente natural aquilo que estamos a viver quando foi feito de uma forma amadora a transação. Muito bem, meus senhores, muito obrigada por terem trazido aqui a vossa reflexão e temas tão importantes para este debate. Agradeço também a todas as pessoas que assistiram e que participaram nesta Assembleia Geral. Eu espero por si amanhã, às 5h10. Até lá.